noite, meu povo. Deus abençoe. Olha a Jaque aí, Jaque. Deus abençoe, Jaque. Glória a Deus. Gustavo. Deus abençoe, Gustavo. Seja bem-vindo. Pedro Calixto. Deus abençoe. Glória a Deus. Vou voltar amanhã. Deus abençoe. Antônio Vieira. Deus abençoe. Sejam bem-vindos. Quem mais? Joyce. Deus abençoe, Joyce. Glória a Jesus. Pedro Calixto. Olá, gente. Ibrânio Lins. Deus abençoe. Olha o Israel aí. Paz, Senhor Israel. Deus abençoe sua vida, varão. Sejam bem-vindos, todos vocês. Amém? Estamos iniciando a nossa live. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Marcos, aqui da comunidade evangélica Cristo é a Esperança, aqui de Campinas, São Paulo. E nós vamos juntos aí até as 20 horas. Nós temos live na segunda, quarta e sexta, das 19 às 20 horas, querido. Tenho certeza que Deus tem uma grande obra para fazer na sua vida através da palavra que vai ser ministrada nesta noite. Até porque nós estamos trabalhando sobre um tema, sobre os dois caminhos, tá? E nós entendemos que os dois caminhos, com certeza, vai definir o seu destino. São escolhas que vão definir o seu destino. Por isso você precisa saber qual caminho seguir. E eu estou falando sobre eles nessa noite, tá bom? Que nessa noite o Senhor possa falar poderosamente no seu coração. Estou feliz com a presença de vocês, a Vecidineia. Quem mais? A Cacilda Rangel. O Israel está dizendo a paz do Senhor, pastor Marcos, amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, Israel. Deus abençoe sua vida. A Irene acabou de chegar também. A Jaque já compartilhou o vídeo da live. Obrigado, Jaque. Deus abençoe. Para quem não sabe, a Jaque e o Israel são membros da nossa igreja aqui. E eu fico muito feliz com a presença de vocês aqui, tá bom? Deus abençoe. Glória a Deus. Também nós temos aqui a Levita Luciene. E glória a Deus, a mineradora também acabou de chegar. Deus abençoe. Rose Moreira, seja bem-vinda. Maria das Neves. Pessoal, fala para mim de onde vocês estão nos assistindo, qual é a cidade, qual é o estado, qual é o país. Fala para mim nessa noite para que nós possamos interagir. Suzane Amaro está dizendo a paz do Senhor. Amém, Suzana. Suzane, de onde você está nos assistindo? Qual é a cidade, qual é o estado? Fala para mim. Deus abençoe sua vida, viu? E também esteja aí, como é que eu posso dizer para você? Faça igual a Jaque fez. Manda aí o link para sua rede, tá bom? E compartilha a nossa live para as pessoas da sua rede, porque nós estamos falando sobre um assunto muito forte. Pitangueiras. A Suzana está dizendo que ela é de Pitangueiras, São Paulo. Deus abençoe, Suzane. Deus abençoe, Pitangueira. Deus abençoe todos vocês aí. Obrigado, tá bom? A Manuela Lima está dizendo a paz. Deus abençoe, Manuela. Fala para mim, Manuela, de onde você está nos assistindo. Se não é inscrito, já vai lá e se inscreve. Tá bom, Suzane? Tá bom, Manuela? Vai lá e começa a me seguir a partir de hoje. Com certeza vocês vão gostar muito dessa palavra e Deus vai agir. Olha, a Manuela é de Campinas. Ô, Manuela, nós também somos aqui de Campinas, tá? Eu sou aqui da região do Campo Grande. Nós estamos aqui no Parque Valença, aqui próximo do Mercado 7, tal, próximo da Praça Concórdia. Se você é de Campinas, talvez você deva conhecer essa região aqui. Quem sabe também. Ela tá dizendo, eu também sou. Você é da onde aqui? Fala pra mim. Olha que benção. Moro no São Bento. Ah, São Bento eu conheço. Inclusive meu filho tá morando lá também agora. Deus abençoe, Manuela. Seja bem-vinda, viu? Fico feliz. Se você não é inscrito no meu canal, vai lá e se inscreve. Para que nós possamos juntos aí, né, receber a palavra toda segunda, quarta e sexta. Tá ok? Vai lá e se inscreve no meu canal, Manuela. Obrigado por você ter curtido a live já. E também transmita para todo mundo aí o link dessa live, para que as pessoas venham ser abençoadas por essa palavra. Estou falando sobre os dois caminhos, escolhas que definem o destino. Tá? Sabemos que é colocado diante de nós dois caminhos para seguirmos. Ou seguimos a Cristo, ou seguimos os outros caminhos, né, que se transformam em um só. São caminhos largos, né, eles se entrelaçam. Só Jesus define tudo, tá bom? Então nós estamos falando sobre isso. E que Deus possa falar grandemente no seu coração. Nós somos da igreja, Manuela, Comunidade Evangélica Cristo é a Esperança. A gente está situado ali próximo do terminal, do novo terminal. Ali bem na frente daquele campinho de futebol que tinha no passado. Um campinho ali de grama sintética. Nós estamos ali na frente, entendeu? Então o dia que você quiser fazer uma visita para nós, já fica aberto aí, tá bom? Para você vir lá. Nós temos culto quinta, sábado e domingo agora, tá bom? Depois você entra em contato comigo no privado que eu passo mais detalhes para você. Ok? Acesse, exatamente, acesse. Deus abençoe, viu? Glória a Jesus. Amém, queridos? Vamos entrar na palavra então ou não? Tá cedo ainda, né? 19h05, tem mais 5 minutos ainda. Deixa eu apresentar vocês.
Águia acabou de chegar, Deus abençoe. Manuela está dizendo glória a Deus. Deus abençoe a sua vida, Manuela. Benedito Gomes da Silva, Deus abençoe, seja bem-vindo. Se não é inscrito, se inscreva. Miqueias Oliveira, Guto Pote, Deus abençoe. Felipe Oliveira, glória a Jesus. Que bênção. Glória a Manuela acabou de curtir a live. Deus abençoe, Manuela. Quem mais? Isael Alves também acabou de chegar, entrou de novo, deve ter saído ali sem querer. Glória a Jesus pela tua vida, Isael. Cadê o pessoal? Psicólogo Rael, Deus abençoe, psicólogo Rael, seja bem-vindo. Quem mais? Esporte Combate está dizendo, eita, glória a Jesus. Guto pode estar dizendo, oração contra a depressão para minha mãe Adriana. Vamos orar. Pai, nós oramos nesse momento pela Adriana, a mãe do Guto, que está com depressão. Cremos, meu Pai, que o Senhor é o Deus que cura, que liberta, que transforma as vidas. E nós estamos colocando a Adriana nas tuas mãos agora, em nome de Jesus. Pedimos que o Senhor entre com providência, trazendo cura, libertação sobre a vida desta irmã. Entendemos que todas as pessoas, meu Pai, que têm passado por esse momento de dor, de sofrimento e depressão, elas precisam muito do agir e do mover do Senhor. Então nós clamamos, pedindo a tua intervenção, a tua ajuda, o teu socorro. Meu Pai, vai lá onde está a tua filha agora e toca profundamente no coração dela. Traga alegria, traga paz, traga harmonia. Traga, ó Deus querido, unção e poder e graça, para que a tua filha venha caminhar na sua presença e glorificar o teu nome, se encher de esperança, para que ela venha viver uma vida abençoada na tua presença. Em nome de Jesus, nós oramos pela vida da tua filha e declaramos abençoada. Amém, Guto? Deus abençoe, em nome de Jesus. Receba a bênção, receba a cura, Adriana, receba a vitória. Noé José Viana, Deus abençoe, seja bem-vindo. Belmiro Gomes deve ser, Deus abençoe. Seja bem-vindo, Belmiro. Cadê o pessoal, meu Deus? Hoje é sexta-feira, amados. Vamos compartilhar essa live aí para tua rede, tá bom? Compartilha para tua rede, manda para todo mundo aí. Se você não é inscrito, se inscreve no meu canal e venha comigo. Segunda, quarta e sexta, nós estamos aqui realizando um trabalho da ministração, ensinamento da palavra de Deus, que tem o caráter de preparar aqueles que já são cristãos, fortalecer cada vez mais. Porém, aqueles que estão desviados, parados, desigrejados, nós estamos numa missão de trazê-los de volta para Jesus. Tá ok? Esse é o nosso papel aqui. Através da palavra de Deus, você vai voltar para Cristo. Nós temos até uma igreja já, que é a Comunidade Evangélica Cristo Esperança Virtual, para aqueles que estão sem igreja nenhuma e no momento não quer participar de nenhuma igreja. Eu serei o seu pastor, vou estar te auxiliando aqui por meio das redes, através do ensinamento da palavra. Vou estar orando com você, ensinando a palavra de Deus para a tua vida, até você se definir aí qual o lugar que você vai seguir, qual a igreja que você vai entrar. Mas até lá, nós estamos aqui para fazer esse trabalho. Amém? Deus abençoe a sua vida. Estou feliz que eu vi aqui o pastor Isidoro, também vinha Solange Souza. Solange, Deus abençoe a sua vida. Fico feliz de te ver aqui. O Jefferson, Deus abençoe. O Clau PVP, Deus abençoe. Meu Deus, que nome difícil, Clau. Louvado seja o nome do Senhor. Maria Neide, Deus abençoe. Seja bem-vinda. É uns nomes que aparecem aqui, meu irmão, que só Deus na causa. Tem que falar até hebraico aqui, às vezes. Eu estava discutindo com um rapaz ontem, quarta-feira, sobre hebraico. Eu não entendo nada de hebraico, eu falo mal e mal português. Estou aqui para pregar a palavra de Deus. Só Deus na causa. Mas amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Solange Souza, participar como convidado. Deus abençoe Solange, manda esse link aí para todo mundo aí da sua rede, tá bom? Deus abençoe. Querido, vamos entrar na palavra então? Glória a Jesus, daqui a pouco tem que ir para a igreja, tem uma reunião hoje ainda, 8 horas, tem que estar lá. Então vamos meditar na palavra de Deus de hoje, que o tema de hoje é o caminho do justo. O caminho do justo. Se você quiser receber essa ministração completa, assim que eu transmito ela aqui no TikTok e no Kawaii, eu pego e mando lá pro YouTube, tá? Então ela fica inteira lá no YouTube. Mas mesmo assim, se você entrar no meu TikTok ou no Kawaii, vocês vão receber ela ali, parte dela, parte 1 e parte 2, eu coloco lá também. Então dá para você assistir ela inteira, tá bom? Porque são muitas ministrações, são 3 dias, né, por semana. Então, para vocês terem noção, não é pouca coisa não, é bastante material mesmo que a gente tem passado aqui, desse ensinamento. Não vou pegar aqui, nem vou tentar pegar aqui os outros, porque é muita coisa, tá bom? Mas vai lá e você vai poder receber todas essas ministrações que eu estou passando. Hoje o tema é o caminho do justo. 2 caminhos de escolhas que você vai definir o seu destino. Provérbio 4:18,
fala para nós o seguinte: mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até se tornar dia perfeito. Então esse é o caminho do justo. Muitas vezes as pessoas acham, porque alguém aceitou Jesus, que essas pessoas agora precisam ser perfeitas. Esse é o alvo. O alvo do cristão é chegar à perfeição. Porém, nós estamos ainda num processo. Existem alguns que já estão lá na frente, outros estão no meio, outros estão lá atrás, outros estão desanimados, desistidos e paralisados. E a Bíblia diz que se nós buscarmos ao Senhor, se nós tomarmos a nossa cruz, se nós seguimos a Cristo todo dia, nós vamos brilhando todos os dias, um pouquinho a mais, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, até se tornar dia perfeito. O dia perfeito aqui está falando sobre o dia em que Deus vai levar a sua igreja. Naquele dia todos nós seremos perfeitos. Porém até lá nós estamos em um processo, tá, de santificação, de perfeição, de alinhamento, de mudança, de transformação, de renovação, muitos erros, muitos acertos, mas a Bíblia diz que esse é o caminho do justo. O caminho do justo é aquele caminho que faz com que o cristão não desista. Não é porque ele falhou que ele vai desistir. Não, ele vai pedir perdão, ele vai confessar o pecado, mas ele vai continuar a sua caminhada. Ele não vai parar por conta de um erro, de um defeito, de uma falha, de uma fraqueza, tá entendendo? De um desânimo. Pelo contrário, ele vai continuar. Esse é o caminho do justo, tá? O justo, ele entra nesse caminho por meio da fé, tá, ok? Então o justo, ele entra no caminho do justo pela fé. Você precisa entender que é por meio da fé, é pelo fato de você crer na palavra. E quando eu falo de justo, muitas vezes as pessoas, elas não conseguem entender o que significa justo. O que é justo na Bíblia? Justo na Bíblia são aqueles que foram justificados pelo sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. Na verdade, nenhum homem se auto-justifica, mas nós somos justificados pelo sangue que foi derramado na cruz do Calvário. E a partir daí, nós nos tornamos justos, porque fomos justificados. Olha que coisa linda, né? E é nesse caminho que nós temos que caminhar, é nesse caminho que nós temos que andar. Nós não podemos desviar dele nem para a direita e nem para a esquerda. Esse é o caminho do justo. Esse é o caminho justo. Esse é o caminho santo. Esse é o caminho puro. Esse é o caminho estreito. Esse é o caminho que leva à vida eterna. É o caminho do justo. É o caminho de Cristo. Porque todo justo só é justo porque ele aceitou o sacrifício da cruz. Sem aceitar o sacrifício da cruz, não há justificação. Por mais perfeito que você acredita ser, né, não há ninguém perfeito nesse mundo, mas existem pessoas que ainda, né, vivem naquela ilusão de que elas são boas o suficiente para se auto-salvar. Mas não tem como, querido. Não existe. A Bíblia diz que a salvação não vem por obras para que ninguém se glorie. A salvação é um dom de Deus, é uma dádiva dos céus para nós por meio do sacrifício de Cristo naquela cruz do Calvário. Então, o justo, ele só é justo quando ele acredita naquilo que Jesus fez e toma posse daquilo. Aí ele entra no caminho dos justos. Alguém falou alguma coisa aqui? Deixa eu ver. A Agripina Melo está dizendo boa tarde, a paz do Senhor. Deus abençoe, ó Agripina, Deus abençoe sua vida. Também a Janete Teixeira, Deus abençoe Janete. A Fabi, Deus abençoe. Tiago Costa, glória a Deus pela vida de cada um de vocês e por vocês estarem recebendo esse ensinamento aqui, que com certeza vai mudar a visão espiritual de vocês aí em algum ponto, tá ok? Em algum ponto Deus vai ajustar aí as coisas na sua alma, no seu coração. A fé, ela é iniciada a partir da caminhada, quando você começa a dar os primeiros passos na fé, acreditando naquilo que Jesus fez por você, você se torna agora justo, sendo justificado todos os momentos em que você falha, em que você erra, e você confessa e você pede perdão. Por isso que a caminhada cristã não é uma caminhada religiosa, que a pessoa aceita Jesus lá no dia X da vida dele e nunca mais presta conta com Deus. A caminhada cristã é uma prestação de conta contínua para Deus. Todo o tempo nós temos que estar confessando o nosso pecado, nós temos que estar pedindo perdão para Deus, nós temos que estar tomando posse da salvação, nós temos que estar tomando posse da justiça, nós temos que estar tomando posse do perdão, nós temos que liberar o perdão, nós temos que amar as pessoas, e se formos rejeitados, nós temos que amar as pessoas que nos rejeitaram, nós temos que orar por aqueles que nos perseguem, a Bíblia diz, nós temos que amar os nossos inimigos, e enfim, é um exercício contínuo, tá entendendo? De ato de justificados. Porque eu fui
eu faço. A Bíblia, Paulo diz, assim como eu recebi do Senhor. Tá entendendo? Então, eu recebi algo, agora eu transmito esse algo. Eu recebi amor, eu transmito amor. Eu recebi perdão, eu transmito perdão. Eu recebi fé, eu transmito fé. Eu recebi a palavra, eu transmito a palavra. Sempre a gente dá aquilo que a gente tem e que a gente recebe. Então é isso que é ser justificado. Eu fui justificado por Cristo. Então eu tenho que viver isso cotidianamente, todo momento. Não é ser religioso, é ser cristão. Há uma diferença monstruosa entre um religioso e um cristão. O cristão é aquele com o coração tenro, com o coração amolecido, tá? Que todo momento ele reconhece a sua condição de homem que precisa da graça, que precisa do perdão, que precisa da justificação, que precisa da misericórdia de Deus, e ele se coloca debaixo dessa condição. Tá entendendo? O religioso não. O religioso é aquele que levanta a cabeça e diz, eu sou, eu faço, eu aconteço, e isso e aquilo, aquilo outro. Então não é desse que eu estou falando, porque esse daí não é o caminho que eu estou falando. O caminho que eu estou falando aqui é o caminho do justo. Aquele que se vale daquilo que Jesus fez por ele. E por conta disso ele é humilde, ele é simples, ele é amável, ele é tenro, ele é tratável, porque ele entende a sua posição no reino. Amém, Jesus? É nesse caminho que você tem que andar. Não seja religioso, petulante, arrogante, presunçoso, apontando o dedo para todo mundo e dizendo que aquele não vai para o céu, que aquele não vai para o céu, que aquele não vai para o céu. Não faça isso, porque naquele dia nós teremos muitas surpresas. Pessoas que se auto-intitulavam dono do céu, que tinha a sua casa do lado do trono de Deus, ele nem vai passar perto do céu por conta da arrogância. E aqueles que vocês nem imaginavam, tá entendendo? Que poderia estar lá na glória, vai estar lá, porque no último dia ele se arrependeu, porque no último dia ele se converteu, porque no último dia ele pediu perdão, porque no último dia ele reconheceu a condição dele. Então, ser justo não é pelas tuas obras, mas é por aquilo que Jesus fez. Tá? Então a justiça não vem de obras. Romanos 1,17 diz, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. O caminho do justo ele começa com a salvação. O justificado por Cristo e paz restaurada com Deus. Romanos 5,1 diz, sendo pois justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então o caminho do justo começa com a salvação. A partir do momento que você recebeu Jesus, nasceu de novo, se tornou um salvo, a paz de Deus agora é restaurada, você agora acabou a briga com os céus, acabou a briga com Deus, agora você fala, Deus ouve, agora Deus fala e você ouve, tá entendendo? Houve uma restauração do relacionamento entre você e Deus, e a partir deste momento, querido, você começa o caminho do justo, você começa a dar os passos do caminho do justo. Muitas vezes como uma criança, sem conhecimento, ainda precisando aí de precisando aí de tutores, precisando aí de discipuladores, de pessoas que vão te guiar, tá entendendo? E é muito importante que nós compreendamos isso. Nós não vamos aprender a caminhar no reino de Deus sozinhos, porque Deus tem uma igreja, e essa igreja, ela é um corpo, tá entendendo? E nós somos membros dessa igreja, e por meio desse corpo, nós como membros vamos ser ensinados, instruídos a crescer na graça e no conhecimento de Deus. Por isso que não dá para ser cristão sem estar no corpo. Você pode até não estar numa instituição religiosa, mas você tem que estar no corpo de Cristo. Você tem que estar junto com o povo de Deus. Não tem como, tá entendendo? Porque você precisa caminhar, crescer nesse caminho de justiça, tá? Que começa lá, que inicia com a salvação, ok? Então a paz é restaurada com Deus. Por isso que Romanos 5,1 diz, sendo pois justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. O caminho do justo, ele é progressivo. Ele não é um caminho estagnado. O que é estagnado? Eu nem posso falar que seja estagnado. Na verdade, é um retrocesso. É o papel da religiosidade. Todo cristão que se torna um religioso, ao invés dele ir para frente, ele vai para trás. Ao invés dele prosseguir para o alvo, ele volta para a carnalidade e para a humanidade. Tá entendendo? Agora, o caminho do justo, ele é progressivo. Ele não é estagnado. Ele vai levando você para frente diariamente. Todo dia você vai crescendo um pouco mais. Todo dia você vai tendo revelações dos céus. Todo dia você vai tendo experiências novas com Deus. Quando você vê uma pessoa que ele só conta das experiências de 30, 40, 50 anos atrás, é um problema. Por quê? Porque
é muito provável que essa pessoa esteja estagnada na religiosidade. Porque se você andar com Deus, você vai ter experiências com Deus todos os dias. Tá certo que não é aquelas experiências extra sobrenaturais, não. Experiências do dia a dia, você vai ver o agir e a mão de Deus, porque Deus, ele se manifesta nas mínimas coisas, nas pequenas coisas. Tá entendendo? Então nós temos que ter esse entendimento, que o caminho do justo, ele é progressivo, ele não é estagnado. Há crescimento espiritual no caminho do justo, e tem que ter. 2 Coríntios 3,18 diz: mas todos nós, como rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Olha o que Paulo fala aqui para os nossos irmãos de Corinto. Está dizendo para eles: olha, todos nós com o rosto descoberto. É interessante que quando Moisés ia falar com Deus, Moisés tirava o véu. Quando Moisés descia para falar com o povo, Moisés colocava o véu. Por que Moisés colocava o véu para falar com o povo? Porque o povo não entendia a glória. O povo não compreendia o relacionamento de intimidade de Moisés com Deus. Mas com Deus, Moisés não precisava, tá entendendo? Do véu para falar. Porque com Deus ele falava cara a cara, como quem fala a um amigo. Então nessa noite, a Bíblia diz para mim e para você que estamos no crescimento espiritual, no caminho do justo, mas todos nós com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. A cada dia que passa, Deus vai arrancando essas manias ruins. Eu sempre tenho o costume de dizer o seguinte: eu sou casado já faz mais de 30 e... eu já até esqueci a data, é de tantos anos que faz, acho que 34, 35 anos. Não, 36 anos, uma coisa assim. Eu já nem lembro mais a data. Faz muito tempo que eu me casei. Eu casei com 19 anos, eu tô com 58, 37 anos praticamente casado. Tá entendendo? Eu lembro muito bem. Eu falei isso de entrar na igreja. Existem coisas, por exemplo, da minha esposa que eu tento mudar e eu não consigo. Existem coisas em mim que ela tenta mudar e ela não consegue. E olha que nós vivemos juntos há 37 anos. Mas eu digo uma coisa para você. A gente se frustra muitas vezes querendo mudar os outros. Para com isso. Não perca tempo com isso. Sabe por quê? Porque quando Deus toca na pessoa, ela muda na hora. Você entendeu? Nós não temos o poder de mudar alguém. Mas quando Deus toca, a pessoa muda na hora. É algo assim, sabe, extraordinário. Tanto com ela quanto comigo. Eu sei que muitas vezes ela quis me mudar em muitas coisas, mas ela não conseguiu. Tá entendendo? Por quê? Porque nós temos as nossas manias. Cada um de nós temos as nossas manias. Os nossos jeitos que muitas vezes não agradam as pessoas. Mas nós queremos forçar as pessoas a mudarem isso. E a gente não consegue. Você pode fazer o que você quiser, você não consegue. Mas Deus não. Quando Deus toca, a pessoa muda na hora. Por isso que eu digo para você o seguinte: o caminho do justo é um caminho de mudança. É um caminho de transformação. É igual aquele caminho de Damasco, quando Paulo foi para poder prender os irmãos, e no meio do caminho ele encontra com Jesus, e ele cai no chão cego, tá entendendo? E Jesus chega e, sabe, tem um confronto com ele ali, e a partir dali ele muda radicalmente, ele muda da água para o vinho. Da mesma maneira acontece conosco. Então no caminho do justo não há estagnação, no caminho do justo há crescimento espiritual. Todos os que estão caminhando nesse caminho estão crescendo um pouquinho a mais todos os dias. Estão deixando de ser menino, estão entendendo o plano de Deus, aceitando os nãos de Deus, que é tão difícil aceitar os nãos de Deus. É tão difícil aceitar os espera de Deus. Às vezes a gente quer algo para ontem, e Deus fala: eu vou te dar daqui a 10 anos. Eu estava lendo a história de Abraão. Abraão com 75 anos, Deus promete um filho. Quando ele recebe é com 100 anos. Está entendendo, querido? São 25 anos de espera. Será que você, eu, nós hoje, com essa agitação do mundo moderno, com esses deliveries, esse express da vida moderna, será que nós teríamos condições de esperar uma bênção 25 anos? Mas se nós estamos no caminho do justo, Deus, Ele trata a nossa alma, Ele trata o nosso caráter, Ele ajusta a nossa vida à vontade dEle. Amém, Jesus?
Então todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Quem não aceita isso está fora do caminho. Quem não aceita esses processos do caminho do justo vai caminhar por caminhos largos. O caminho do achismo, o caminho de isso não tem nada a ver, o caminho de não, eu posso pegar um atalho. Eu quero dizer para você o seguinte: todo atalho que nós pegarmos é um desvio do caminho santo. Não se pega atalho na caminhada cristã. É o caminho do justo, com todas as suas, sabe, as suas prerrogativas. Eu tenho que pagar o preço do caminho. A Bíblia diz que Deus faria um caminho santo, do qual o imundo não passaria por ele. Então nós precisamos pagar o preço. É assim, não tem outra saída, queridos. O caminho do justo é guiado pela palavra de Deus. A palavra ilumina esse caminho. E a palavra dirige as decisões que são tomadas nesse caminho. O cristão, ele não é dono de si mesmo. Quando nós falamos de que Cristo liberta, que Cristo transforma, que em Cristo nós somos livres, nós precisamos entender que essa liberdade que nós temos é para servi-lo. É uma liberdade para adorar, para se entregar a Ele. Não é uma liberdade para você ser dono de si mesmo. É uma liberdade para você ser servo. E servo de orelha furada, servo doulos, servo de coração tenro, servo de coração colocado na presença. Porque é isso que Ele quer. Ele não quer que você o sirva por pressão nem por opressão. É por isso que eu falei sobre o caminho estreito aqui já, e no passado se entendia caminho estreito, as pessoas pegavam essa questão dessa palavra dizendo assim: a minha igreja é a igreja de caminho de porta estreita, a igreja dele é a igreja de porta larga. O pessoal não tem noção do que estavam falando. Nunca foi sobre instituição religiosa isso, nunca foi sobre uma igreja isso. Entendeu? Caminho largo e caminho estreito está falando sobre o fato de você escolher viver o princípio, andar naquilo que Deus manda, aceitar os nãos, o espera, aceitar a mudança de caráter, entendeu? Buscar o Senhor em todo o tempo, não somente quando tudo vai bem. Então é muito importante, porque no caminho do justo a palavra dirige as decisões. Nós não somos donos de nós mesmos, então nós não podemos fazer o que nós queremos. Nós não podemos. Você não pode fazer o que você quer. Ok? Salmo 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quem que vai definir? É o caminho. Quem que vai definir? É a palavra que rege no caminho. Quem que vai definir? É a luz que está no caminho. E Jesus é essa luz. Ele diz: eu sou a luz do mundo. Quem anda em Jesus não anda em trevas. Então o caminho do justo é iluminado. Eu lembro que há muito tempo atrás aqui fizeram uma estrada de acesso daqui da nossa região para a cidade de Hortolândia, aqui próximo. E um dia eu estava passando nessa estrada, sempre passei ali e tal, mas um dia eu percebi que a estrada estava iluminada. Eles colocaram luz nessa estrada. Achei muito interessante. É uma estrada até grande, um espaço grande entre Campinas e Hortolândia aqui. Não tão grande, mas para colocar luz, sim. E eles colocaram lâmpadas ali. Eu achei interessante a diferença que ficou a estrada. A mobilidade ficou melhor. A clareza. Né? A gente podia agora andar sem medo, porque estava tudo iluminado. É assim o caminho do justo. O caminho do justo é iluminado com a palavra de Deus. Por isso que não há como errar. Como é que você vai errar um caminho iluminado, meu Deus do céu? Não tem como errar. Você erra um caminho em trevas, um caminho que está pura trevas, um caminho que você não conhece, aí você erra. Mas um caminho que você conhece, iluminado, não tem como errar. Então é assim o caminho do justo. Então eu posso até errar, mas não é essa aqui. Não tem essa de que eu vou errar e vou dizer: eu não sabia. Não tem essa de você dizer: eu errei e não sabia. Não tem. Porque o caminho do justo é iluminado pela palavra de Deus. Ok? O caminho do justo exige santidade. Por quê? Porque é o caminho estreito. Porque é o caminho santo que Deus criou, do qual o imundo não passará por ele. Entenderam? Então não tem como. Tem que ser santo. Porque se eu quero ver a Deus, eu preciso ser santo. Ah, mas pastor, como é que eu vou ser santo num mundo tão impuro, tão sujo como este? A Bíblia deixa claro para mim e para você.
que a santidade que nós vamos ter não é algo do homem, é algo que tem que ser buscado. Nenhum homem é santo por si mesmo. Tem religiosos que se auto-intitulam santo. Mas é só você deixar ele sozinho que você já vai ver o que ele vai fazer. Isso não é santidade. Santidade é quando você é a mesma pessoa em todos os lugares, em todo momento. Entendeu? Isso é santidade. E isso só se alcança com o andar no caminho do justo. O estar na palavra de Deus todo o tempo. O buscar a presença do Senhor e pedir perdão dos seus pecados e confessar os seus pecados. Porque o pecado na vida do homem é como se fosse um senhor. Ele se torna um senhor e ele escraviza as pessoas. É muito comum as pessoas fazerem coisa errada e depois elas disserem assim: puxa, eu não queria fazer isso. Eu não desacredito que ela não quisesse fazer, mas ela não tem poder sobre o pecado. Ela é dominada pelo pecado e ela acaba fazendo porque ela é escrava do pecado. Porém, uma pessoa que tem Jesus, ele é servo do Senhor, ele não é servo mais do pecado. Então ele pode até cometer o pecado, mas quando ele confessa, a Bíblia diz que Deus arranca o pecado dentro dele. E se Deus arranca o pecado, esse pecado já não tem mais poder sobre essa pessoa. É por isso que você vai ver um cristão deixando de fumar, deixando de roubar, deixando de usar drogas, um cristão verdadeiro. Por quê? Porque a confissão faz com que o pecado seja arrancado dele. Uma vez arrancado, acabou o senhorio do pecado. E Jesus então é o Senhor sobre aquela vida. Por isso que precisamos entender que o caminho do justo exige santidade, separação do pecado e vida agradável a Deus. 1 Pedro 1,15, 16 diz: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Porque está escrito: sede santo porque eu sou santo. Existem pessoas que têm facilidade para vencer alguns tipos de pecado. Por exemplo, pornografia. Existem pessoas que não têm aquele desejo de ver pornografia. Então, para ela é fácil vencer esse pecado. Existem pessoas que podem ver o dinheiro na carteira de outra pessoa ali, que ele jamais vai ser tentado a roubar. Já faz parte do caráter dele, do ensinamento que ele recebeu quando era criança, ele jamais vai pegar aquilo ali. Jamais vai tomar posse daquilo que não é dele. Então são tendências que nós temos, e isso cria uma certa habilidade para romper naquela área. Mas da mesma forma que nós temos essas habilidades, nós temos problemas em áreas da nossa vida que nós não conseguimos vencer. Está entendendo? Então é isso que você precisa entender. É em toda a maneira de viver. Não é só naquela área que você consegue. Não só naquela área que você já tem predisposição. Eu já vi pessoas chegando em mim e falar: pastor, olha, graças a Deus eu nunca caí em adultério, a mulher já fez isso para mim, fez aquilo outro, e eu simplesmente ignorei. Eu, ao invés de aceitar a tentação, eu fui lá e evangelizei a pessoa, e eu trouxe ela para Jesus de novo, e eu falei: nossa, que bênção, maravilha, glória a Deus. É difícil para um homem resistir uma mulher assim, desse ponto, que essa mulher estava contigo e tal, que bênção, glória a Deus. Mas aí de repente alguém vem e faz uma coisa errada para aquela pessoa, ela fica com uma mágoa tão grande, uma ira tão grande, que se brincar, ele vai lá e tenta fazer algo terrível com aquela pessoa. E cadê o perdão? Então, tem habilidade em uma área e não tem em outra. Isso é do ser humano. Nós temos coisas que nós tiramos de letra, mas tem coisas que pega. E uma coisa que você precisa entender é que o diabo ele nunca vai investir na sua vida naquilo que você tem habilidade, não, naquilo que não te tenta, naquilo que não causa nada na sua alma. Ele vai usar justamente aquilo que causa problema para você. É por isso que é tentação. Tentação não é qualquer coisa, tentação é aquilo que pega para cada um. Mas a Bíblia diz que nós devemos ser santos em toda a nossa maneira de viver. Toda. Não é só naquela área que eu tenho habilidade. E naquela área que eu não tenho habilidade, eu tenho que reforçar a oração, eu tenho que tomar posse da palavra, eu tenho que estar atento naquela área e dizer: não, aqui não. Satanás não vai entrar aqui. Por quê? Porque aqui eu estou atento. Eu sei que eu tenho essa fraqueza, eu sei que eu tenho essa dificuldade, então eu vou potencializar aqui através da oração, através do jejum, através da palavra. Amém, Jesus? Então é isso, esse é o caminho do justo. O justo é esse camarada atento, para não dar brecha, para não deixar o inimigo entrar. Se você sabe que você é fraco em uma área, é naquela área que você tem que potencializar em oração, em jejum, na palavra. E se é algo mundano, carnal, você tem que correr, você tem que cortar a volta. A Bíblia diz que Jó desviava do mal.
que é desviar do mal? Se o mal estava ali, ele sabia que estava ali, ele passava no outro quarteirão, para não ter contato com o mal. Isso é o caminho do justo. Amém, Jesus? Então, toma posse dessa palavra nessa noite, porque Deus está te chamando. Eu creio que esse 2026 vai ser um ano de virada na vida de muitas pessoas em relação a Deus, porque nós fomos chamados para crescer na graça e no conhecimento. Nós estamos num caminho lindo, um caminho maravilhoso. Nós estamos no caminho do justo, no caminho perfeito que Deus criou. Não foi um caminho que eu criei, nem que você criou. As religiosidades foram os homens que criaram, mas o caminho do justo não. Quem criou foi Deus, iluminou esse caminho, tá? Deus, ele pavimentou esse caminho. A Bíblia diz que Deus endireitou esse caminho. Deus tirou toda a tortuosidade. Está tudo plano, está tudo perfeito para a gente caminhar nele. Nós só temos que adequar a nossa vida a esse princípio e essa vontade de Deus. Vai custar? Lógico que vai custar. Tudo que for carne vai cair por terra. Tudo que for do mal vai cair por terra. Tudo que não for de Deus vai cair por terra. A árvore que ele não plantou será arrancada. Aquilo que Deus não construiu vai ser derrubado. Para quê? Para que você caminhe nesse caminho perfeitamente, glorificando o nome dele. O caminho do justo, ele é sustentado pelo Senhor. É Deus quem firma os passos do justo. É Deus quem não permite que os nossos pés vacilem. É Deus que não permite que nós caiamos em tentações. As tentações até vêm, mas Deus não nos deixa entrar em tentação. A Bíblia diz que quando Jesus chega para Pedro e diz: Pedro, Satanás pediu a tua alma para cirandar. E aí Jesus disse: eu deixei. Eu acredito que naquela hora deve ter dado um pânico muito grande em Pedro. Naquela época as pessoas não tinham habilidade. Jesus nem tinha dado a palavra ainda que eles iam expulsar demônios, nada, ainda estava no início da caminhada. Eu acredito que deve ter dado um pânico muito grande em Pedro. Mas na sequência Jesus disse: mas eu roguei ao Pai para que a tua fé não desfaleça. Então, mesmo que nós temos as tentações que temos todos os dias, mesmo estando no caminho do justo, mas nós temos os livramentos, nós temos o reforço dos céus, nós temos a ajuda celestial, nós temos o socorro do Senhor, nós temos os anjos do Senhor, nós temos a palavra do Senhor, nós temos o Espírito Santo do Senhor. E nós temos a nossa fé, que é aquilo que Deus tem nos dado todo dia para encarar as crises, as lutas, as dificuldades, as tentações, as provas, os desertos. Amém, Jesus? Então é Deus quem firma os passos do justo nesse caminho. Por isso que, se nós chegamos até aqui, porque foi Deus. É Deus que tem sustentado você, a mim e todos os cristãos verdadeiros que estão na caminhada até hoje. É Deus que tem sustentado. Não é a nossa força. É a força de Deus. Deus está sustentando a igreja dele. Tanta coisa ruim está acontecendo aí fora. Tanta coisa ruim. Tantos cristãos estão denigrindo a imagem do Senhor, brincando com o Evangelho. Mas nós estamos aqui de pé, porque Deus está sustentando. É Deus que tem nos sustentado, queridos. Deus tem sustentado sua casa, sua vida, sua fé. Talvez você está aí capengando na fé, dizendo: Deus, o que eu faço? Se você estiver no caminho do justo, é Deus que te sustenta. É Deus que te fortalece. Deus tem poupado as nossas vidas. Está entendendo? Nós somos filhos amados, diz a Bíblia. Todos aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador são filhos amados. Deus tem negócio com a gente. Talvez você não veja. Talvez você não vê Deus trabalhando, mas Ele está trabalhando. Ele está te livrando. Está cuidando de nós. Amém? É Deus que firma os nossos passos. Mesmo nas lutas, o Senhor nos dá sustento. Salmo 37, 23, 24 diz: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Você vai andando e Deus vai confirmando os seus passos. Você vai realizando e Deus vai confirmando as obras das tuas mãos. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Salmo 37, 23 e 24. Então, ainda que a gente cometa alguma coisa ruim nessa caminhada, o próprio Deus não nos deixará prostrado. O próprio Deus nos susterá com as suas mãos, com a sua destra da justiça, com a sua mão direita, que simboliza Cristo. Amém, Jesus? O caminho do justo produz frutos.
E esses frutos são visíveis. Enquanto que o religioso, ele tem folha, mas não tem fruto. O que está no caminho do justo, o cristão verdadeiro, ele tem frutos visíveis. As pessoas olham e dizem, puxa vida, como você mudou, fulano. Puxa, fulano, como Deus trabalhou na sua vida, como Deus está fazendo na sua vida. Puxa, como você é uma bênção, como você tem abençoado a minha vida. Então, frutos visíveis. Então, o caminho do justo produz frutos e frutos visíveis. Ele gera glória para Deus. Enquanto alguns estão, muitas vezes, denigrindo o nome do Senhor, Jesus diz, é certo que haverá escândalos, mas ai daquele pelo qual vier o escândalo. É melhor que pegasse uma pedra de mó e amarrasse no pescoço e lançasse ao mar. Está entendendo? Então os escândalos virão, mas aqueles que estão no caminho do justo, eles trazem glória para Deus. Deus é glorificado através da vida dessa pessoa, através de uma ação benéfica, através de uma oração, através de uma ajuda, através de um socorro, através de uma ministração, através de uma vivência na palavra. Tudo aquilo que a pessoa faz traz glória para o nome do Senhor. Pessoal, olha, glória a Deus pela sua vida, irmão. Que Deus possa te dar muitos anos de vida, porque você é uma bênção na minha vida. Amém, Jesus? Isso é o caminho do justo. E isso é quem está andando no caminho do justo. Traz glória para Deus. No caminho do justo não se glorifica o homem. No caminho da religiosidade, os homens são glorificados. Os homens são honrados, tem que ter honra. Isso daí não é religiosidade, honrar as pessoas. Nós devemos honrar a todos. Mas os homens que não estão no caminho do justo, que estão no caminho do ímpio, eles querem serem adorados. Está entendendo? Eles passam a ser um ídolo. Eles roubam a glória de Deus. Mas quem está no caminho do justo, entrega a glória para Deus. Toda glória é do Senhor. Ele pega e transfere a glória para Deus. Porque ele é apenas uma bênção na mão de Deus. E através da vida dele, outros também serão bênçãos na mão do Senhor. O caminho do justo, ele contrasta com o caminho dos ímpios. O caminho dos ímpios eu vou ministrar depois, provavelmente segunda-feira. Deus conhece o caminho do justo, mas Deus também conhece o caminho do ímpio, porque a Bíblia diz que o caminho do ímpio perecerá. O fim dos ímpios é perdição. Salmo 1,6 diz, porque o Senhor conhece o caminho do justo, porém o caminho do ímpio perecerá. Não vai ficar de pé. Quem está caminhando no caminho do ímpio, achando que está levando vantagem, passando os outros para trás, mentindo, roubando, prostituindo, adulterando, fazendo tudo que desagrada aos céus, tudo que desagrada a Deus, achando que está tendo vantagem, que está levando vantagem, a Bíblia diz, perecerá. Em algum momento, a história dessa pessoa vai vir contra ela. A qualquer momento, o pecado que ela cometeu virá como juízo, cobrar o que ela fez. As pessoas têm vivido hoje achando que elas podem viver de qualquer forma, porque a lei de Deus, ela não é uma lei só para o cristão, ela é a lei para a humanidade. Se você viver, obedecer a lei, você será abençoado pela lei. Se você contradizer a lei, independente de você ser crente ou não, você vai ter que arcar com a lei, porque foi Deus que criou todas as coisas. Ele é o Senhor de todas as coisas. E Ele escreveu como cada pessoa deve proceder nessa terra. Então, se eu andar contrário ao que Ele determinou, eu vou colher o fruto daquilo. Por isso que o caminho do ímpio perecerá. Porém, o caminho do justo, não. O caminho do justo vai prosperar e vai crescer a cada dia até chegar na eternidade. Por isso que Deus deixa claro para mim e para você. Tá bom? Porque Deus conhece o caminho do justo. Foi Ele que criou esse caminho para o justo andar. Agora, o caminho do ímpio perecerá. Você tem uma escolha nessa noite. Caminhar no caminho do justo ou caminhar no caminho do ímpio. Mas sabendo que o caminho do justo vai te levar para a vida eterna, vai te levar para estar com Deus. Porém, o caminho do ímpio vai te levar para a condenação eterna. Escolha qual caminho você vai seguir. Porque às vezes as pessoas estão no caminho do ímpio dizendo, mas será que não tem outra coisa melhor a se fazer? Às vezes as pessoas estão perdidas e não sabem que existe outro caminho. Eu estou aqui como porta-voz dos céus para dizer para você, existe um outro caminho. Existe um caminho melhor do que esse que você está andando, se você não estiver no caminho do justo. Está entendendo? Porque o caminho do justo
vai te levar para a vida eterna, porém o caminho do ímpio perecerá. O caminho do justo termina na vida eterna. Há uma promessa futura. A perseverança será recompensada. Toda a dor, todo o sofrimento, toda a renúncia, tudo aquilo que nós estamos fazendo hoje, a Bíblia diz que a nossa leve e momentânea tribulação há de trazer sobre nós um peso enorme de glória. Então, tudo que nós estamos fazendo hoje, no nome do Senhor, pagando por conta de servirmos a Deus no caminho de justiça, no caminho do justo, nós vamos receber isso, a glória, nós vamos receber isso ampliado, multiplicado, milhões e milhões de vezes mais. Deus vai nos dar algo muito poderoso lá no final. E agora, nesse momento, já a paz, a alegria, o gozo do Espírito Santo, as revelações dos céus, a palavra revelada de Deus, tá entendendo? As curas, libertações, os livramentos, o cuidado, a proteção, tá entendendo? Tudo que nós precisamos nessa terra, que as pessoas pagam caros, seguros, não sei o que lá mais, nós temos tudo de graça, porque servimos a um Deus poderoso que nos chamou para andar nesse caminho. Então, o que eu recomendo para você nessa noite? Deus colocou 2 caminhos diante de você, o caminho do justo e o caminho do ímpio. Deus permitiu que o ímpio criasse um caminho. Os homens são peritos em criar caminho. Você vai ver que Balaão criou um caminho, a Bíblia fala sobre o caminho de Balaão. A Bíblia fala que Caim criou um caminho, o caminho de Caim. Os homens são peritos em criar caminhos. Por isso que a Bíblia diz, há caminhos que para o homem parece direito, mas o final dele é caminho de morte. Porque Deus criou um caminho. Ele diz, esse caminho é um caminho santo, do qual o ímpio, o pecador, o profano não entrará nele. E esse é o caminho do justo, que Deus quer que você ande. A cada dia, colocando a tua vida no altar, pedindo perdão para Deus, as tentações virão. Não pensa que não, elas virão. E o próprio Deus vai permitir que venha, tão somente para você recorrer à graça dele, a buscar a palavra dele e dizer, eu sozinho não consigo vencer isso, mas na palavra de Deus eu consigo. Davi ele chega diante de Deus e diz, no nome do Senhor, em meu Deus eu desbarato um grande exército, no meu Deus eu salto uma grande muralha. Em mim nós não podemos fazer nada. Jesus diz, sem mim nada podeis fazer, mas em Deus você pode dizer não ao pecado. Em Deus você pode permanecer no caminho justo. Em Deus você pode abrir mão dos prazeres desse mundo. Em Deus você pode buscar viver uma vida melhor na presença dele. E é isso que eu quero ajudar você a ver na Bíblia, que muitas vezes nós temos lido, passado por cima e não temos percebido. Amém? Então permanece, querido, no caminho. Provérbios 10, 29 diz, o caminho do Senhor é fortaleza para os retos, mas ruína para aqueles que praticam a iniquidade. Ao mesmo tempo que existe o caminho do ímpio e o caminho do justo, isso quer dizer o quê? Que todas as vezes que o justo cometer justiça e o ímpio cometer impiedade, haverá sempre uma balança, declarando para ele assim, olha, existe um outro caminho. Embora você insista em viver a sua vida desta forma errada, existe uma forma certa escrita pelos céus para você caminhar. E se você quer continuar nesse caminho, você vai ver aonde esse caminho vai te levar. Na quarta-feira eu falei sobre Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E eu falei sobre como é que você descobre o final do caminho. Presta atenção. Como é que eu sei o que vai estar no final do caminho? É muito claro. Hoje, quem serve a Cristo tem tribulação no mundo, tem guerra neste mundo, mas tem paz com Deus. Então, por nós termos paz com Deus, nós temos paz em nós mesmos. Nós temos alegria do Espírito Santo. Nós temos calma, nós temos harmonia em nós mesmos. Nós estamos emocionalmente bem, espiritualmente bem, embora do lado de fora, no mundo, está tudo contra nós. Nós estamos nadando contra a correnteza. Está entendendo? Mas na alma e no espírito nós estamos maravilhosamente bem. Então, isso declara que o caminho que nós estamos seguindo é um caminho maravilhoso para a nossa alma e para o nosso espírito. Para a nossa carne, não. Para a nossa carne, nós vamos ter embates e mais embates, mais embates, mais embates. Agora, o caminho do inferno é o contrário. O caminho do inferno, as pessoas no corpo, elas estão bem. Elas estão recebendo, elas estão realizando os desejos da sua carne, da sua alma. Então,
Na carne eles estão maravilhosamente bem. Só que vai conversar com elas. Vai saber como é que estão a alma e o espírito delas. Elas estão angustiadas, depressivas, profundamente amarguradas, decepcionadas e frustradas com a vida, porque elas imaginavam uma coisa e hoje elas percebem outra, porque há um vazio existencial, há uma necessidade espiritual que não é suprida por nada daquilo que elas conquistam. Então, por aí você já se tira. Aonde esse caminho vai levar? Se espiritualmente essas pessoas estão mal aqui hoje, se emocionalmente elas já estão mal aqui hoje, e elas estão nesse caminho de buscar as coisas deste mundo freneticamente, aonde elas vão chegar? Qual vai ser o resultado desse caminho? Agora, para aqueles que estão em Cristo, já tem paz no seu coração, já tem alegria, e esse caminho já está levando ele para lá, para o céu. Quando chegar no dia em que nós formos para a glória, e não é, como eu posso dizer, né? Todo mundo sabe, porque já está descrito na palavra, onde esse caminho vai desembocar. Da mesma forma que o caminho do ímpio, a Bíblia já diz aonde ele vai desembocar. O caminho do ímpio vai levar as pessoas para o lago de fogo. Enquanto que o caminho do justo vai levar ele para os portais celestiais. Ele vai entrar com Cristo. Jesus disse naquele dia, ele vai colocar os bodes à esquerda e vai colocar as ovelhas à direita. E ele vai dizer, vinde bendito do meu Pai, entrai no gozo do vosso Senhor, que foi preparado para vocês antes da fundação do mundo. E essas pessoas então que estão no caminho do justo entrarão com um corpo glorificado, com um corpo cheio de glória. A Bíblia diz, revestido da incorruptibilidade, da imortalidade. Nunca mais vão morrer, nunca mais vão cometer pecado. Porque se tem uma coisa que desagrada demais o crente verdadeiro, é quando ele comete um delito. Isso deixa ele muito triste. A Bíblia diz que é tão triste, essa tristeza tão grande, que leva ele para a cruz, que leva ele para confessar e pedir perdão para Deus, para se livrar desse peso, dessa amargura que é o pecado. Mas naquele dia, a Bíblia diz que nós seremos revestidos de incorruptibilidade. Nós nunca mais vamos nos corromper. Nunca mais nós iremos pecar. Ainda que você quisesse, você nunca mais vai pecar, porque nós vamos estar revestidos de incorruptibilidade. Entendeu? Enquanto que os outros que estão no caminho do ímpio vão descer para o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, qual é o caminho que você vai seguir? Qual o caminho? O caminho do justo ou o caminho do ímpio? Qual caminho você vai seguir? É isso que Deus mandou dizer para você nessa noite. E eu quero orar por você. Talvez você esteja desviado do caminho do Senhor. Quero dizer para você, não é hora de parar. Pelo contrário, é hora de confessar o pecado, pedir perdão e formalizar a aliança com Deus e dizer, Deus, não tem como viver sem Ti. Não tem como viver sem Jesus. E cada dia que passa, isso está ficando mais notório. Cada dia que passa, o mundo está apertando tanto, há uma opressão maligna no ar. As pessoas estão sentindo uma opressão que não dá nem para descrever a fonte, de onde vem isso. Falta de Deus, falta de Jesus. Mas eu quero dizer para você nessa noite, o Senhor está aqui, cara. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Ele está aí com você. Ele vai aliançar você hoje. Ele vai mudar a sua vida hoje. Vai mudar você hoje. Deus está te chamando para te mudar. Deus está te chamando para te colocar no caminho certo. Deus está te chamando para tirar você das trevas e trazer para a luz. Através da pessoa bendita de Cristo que morreu por nós. Eu quero orar por você. Quero orar por você nessa noite. Pai Santo, em nome do Teu Filho amado Jesus, Te louvamos nessa noite, Pai, por essas revelações, pois entendemos que não há um outro caminho a seguir, senão o caminho do Senhor. O homem sem Ti, meu Pai, ele não tem paz. O homem sem Ti não tem alegria. O homem sem Ti, ele anda em confusão de alma, amargurado, uma tristeza profunda. Meu Deus, ele nem sabe de onde procede tudo isso. Meu Deus, mas nós clamamos nessa noite pelos Teus filhos. Sabemos que tem muitos aí, Senhor, que ainda vão se converter. Muitos ainda vão, sabe, ainda que tenha acontecido tantas coisas ruins no seio da igreja e tem levado muitas pessoas a desistirem da caminhada. Mas o Senhor vai trazer, o Senhor vai fazer, Pai.
Muitas pessoas virão para ti. Muitas pessoas serão transformadas pelo Senhor nesse dia. Eu creio. Muita gente ainda, Pai, que não provaram do dom celestial, não provaram da sua presença ainda, não sabe como é bom servir o Senhor. Estão apenas no nível, meu Pai, dos relacionamentos humanos, se frustrada por conta de problemas entre os homens. Mas eu creio que o Senhor vai mostrar, o Senhor vai se revelar, o Senhor vai fazer notório os teus caminhos, Pai, para essas pessoas. O Senhor vai aparecer para elas, assim como um dia o Senhor apareceu para mim. O Senhor vai aparecer para elas também. O Senhor vai se revelar para elas, Pai. Elas serão tocadas por ti, Pai. Eu creio profundamente. E o Senhor vai mudar a vida delas, Pai. O Senhor vai mudar a vida delas. Eu coloco diante do Senhor cada irmão, cada irmã, cada pessoa que está ouvindo essa mensagem. E eu peço que o Senhor os ajude. Só o Senhor, meu Pai. Se o Senhor não se revelar, se o Senhor não pegar nas nossas mãos, se o Senhor não abrir os nossos olhos, se o Senhor não tirar as vendas que Satanás colocou nos olhos das pessoas, elas não vão conseguir chegar à sua glória. Então eu oro por elas nessa noite. Eu vejo as pessoas nas drogas. Meu Deus, eu sei que só pelo Senhor, só um milagre, Pai, para tirar essas pessoas de lá, só um milagre. Elas não vão conseguir sair de lá, se não for pelo Teu poder, se não for pelo Teu Espírito, Pai. Então nós oramos nesta noite, ajuda essas pessoas, ajuda. Abra os olhos dela, Pai, abra, Senhor, os olhos, mostra para ela a Sua glória. Revela o Teu Espírito para elas, Pai. Faça elas sentir a presença que nós sentimos. Faça elas se alegrarem contigo, como nós nos alegramos, Pai. Obrigado, Jesus, obrigado. Muito obrigado. O Senhor abriu esse caminho, o Senhor nos colocou nele e nós estamos felizes por estar nele. E nós não iremos olhar nem para a direita e nem para a esquerda. E nós não vamos parar, porque não há outra coisa a se fazer a não ser seguir o Senhor com todo o coração. O que nós te pedimos é que o Senhor abra os nossos olhos, dá-nos entendimento, sabedoria, dá-nos unção e graça, humildade, para entender que aqueles que estão fora precisam chegar, meu Deus, e quando eles chegarem, que nós possamos amá-los a todos, Pai, indistintamente, sem olhar para nenhum fato, nenhuma condição, tão somente para um coração aquebrantado que precisa de Ti. Começa um grande avivamento, Pai. Esse ano é um ano de avivamento. Eu creio que o Senhor vai fazer algo extraordinário esse ano nas nossas vidas. Na igreja, em todos os lugares, o Senhor vai fazer algo muito grande, Pai. Nós nos colocamos diante do Senhor. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Obrigado, Pai. Aleluia. Obrigado, obrigado, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Queridos, abençoe a todos, tá? Quero chamar a sua atenção para você se inscrever no meu canal. Estamos aqui segunda, quarta e sexta. Se você sentiu tocado no seu coração em ajudar essa obra, como oferta, um dízimo, uma primícia, um voto, enfim, o que Deus põe no seu coração, procure. Você que é do TikTok, que eu passo para você o Pix da nossa igreja. Você que é do Kawai, tem o Pix aí embaixo, tá bom? Se você está desigrejado, se você está desanimado, paralisado, não está indo em igreja nenhuma, venha fazer parte da nossa comunidade, tá ok? E o telefone nosso é o 19 997 02 3477. Venha conosco que você vai voltar a amar Cristo de novo. Você vai se encher da vontade de estar servindo a Deus de novo, porque nós não podemos parar. Amém, Jesus? Então venha conosco. Querido Deus, abençoe a todos, que o Senhor Jesus continue operando grandemente na vida de vocês. Eu tenho que ir para uma reunião agora, na verdade era para estar lá na igreja a hora dessa, mas Deus tocou profundamente aqui, nós tivemos que deixar o Espírito de Deus trabalhar. Deus abençoe, fiquem na paz do Senhor Jesus, tá bom?
Glória a Deus.